Amém. A irmã Neide gostaria de louvar um hino? Irmã Neide, gostaria de louvar um hino? Não? Irmãos, pode ser a todos. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 1. Sou grato a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, revendo rostos amigos, né, pessoas que fazem mais de 2, 3 anos que eu não via, a pandemia nos separou, a vida é assim, né? E estou muito feliz de estar aqui congregando e cumpre-se, né, algumas coisas em nossas vidas, né? Eu vi que muitos louvores falou de alegria, bacana isso. Quando o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, né? Eu não me lembro a data que o irmão Luciano, em nome da igreja, nos convidou para vir aqui, mas a alegria começou lá. Não é a alegria de estar aqui. A alegria de estar aqui, ela complementa a alegria do chamado. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando foi isso? Uma semana, 6 meses, né? Vai ter festividade, convidado com antecedência o pregador. A alegria vem quando chamado. Então, estar aqui é um complemento dessa vontade de estar junto, louvando e bendizendo a Deus e vendo o pastor Leôncio dando educação política para a igreja. Isso é maravilhoso. Se fechar em Ferraz, eu venho congregar aqui. Se fechar lá em Ferraz, eu venho congregar aqui, porque educação política, certo? A gente precisa disso. A igreja é uma instituição e é função pastoral, inclusive, não indicar, mas orientar, é diferente. Né? Mas vamos lá, meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. O pastor Luciano falou que eu tenho até às 15 horas. Mas eu, como sou prudente, vou até às 14h59. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 1. E vamos pensar um pouco na nossa vida cristã e como é difícil ser crente, né? Aí você falou, não, Banho, é diferente ser crente de ser evangélico. É a mesma coisa. Tem professor de língua portuguesa aqui. Dentro do campo semântico é a mesma coisa. Quando Jesus disse para Tomé, que eu gosto demais de Tomé, é um dos meus apóstolos preferidos, porque ele tinha coragem. Eu quero, se o pastor Leôncio não achar ruim. Tomé, que todo mundo fala mal, é um dos meus apóstolos preferidos, porque ele tinha coragem de falar, só acredito vendo. E ele está certinho. Ele está certíssimo. Só acredito vendo. Certo? Porque dentro da nossa percepção, né, do que a gente consegue, nós temos os 5 sentidos básicos, né? O toque, o tato, o olhar, paladar, a audição. E a gente precisa disso. Eu preciso ver para crer. Agora, a questão, por exemplo, se alguém me falasse, o pastor Leôncio da educação política, só acredito vendo. Ex-policial, não é isso? A gente desconfia. Agora eu acredito. É diferente da fé de salvação, Deus abençoe. É diferente da fé de salvação. A gente não precisa crer para ver Deus. Deus está. Certo? O surdo ouve, independente de ter audição. O cego enxerga Deus, independente de ter visão. É diferente. São coisas distintas umas das outras. Agora, nós que temos todo o nosso organismo funcionando, nós precisamos ver para crer. Experimentar. A minha esposa, eu gosto de dar um exemplo. Quando o escritor dos Hebreus escreve lá que a fé é o firme fundamento de coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem, o termo grego ali usado é assim, a minha esposa faz um pudim de, pastor Leôncio, ela faz um pudim de café que ela só faz a cada 100 anos. Esse ano faz 99 anos que ela fez, eu espero que ela faça de novo. Toda vez que eu lembro, salivo de vontade de comer o pudim, entendeu? A fé é o firme fundamento. A nossa mente, o contato com Deus, assim, nossa mente, puxa vida, é como salivar.
de lembrança de uma comida gostosa. É isso que o escritor dos Hebreus diz. Quando ele fala a fé é o firme fundamento de coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Como é que é um fato se eu não vi? Porque aí nós entramos para a esfera do sobrenatural, do metafísico, de coisa que não está aqui, não é cadeira. Ninguém olhou se o pé da cadeira estava quebrado ou trincado, todo mundo sentou. A fé em Deus é o equivalente a sentar-se nessa cadeira que você sentar. Ninguém olhou se estava torto, se estava em falso, sentou. Creiamos em Deus da mesma forma. E essa alegria que foi entoada aqui maravilhosamente, lindamente, nesta manhã toda, é sobre isso que nós vamos falar agora. Salmo número 1, com ponte com as bem-aventuranças, principalmente a primeira delas. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou chatear bastante vocês, eu adoro isso. Eu adoro chatear crente, pastor Leôncio. E eu não tenho dom de evangelista, então nesse sentido eu me dou ao direito de desevangelizar. Normalmente, irmã Esther, eu desevangelizo. Se é bom, se é ruim, não sei, o futuro dirá. Quando o salmista escreve bem-aventurado, assim quando Jesus escreve bem-aventurado, ele não está pensando em felicidade de coisas adquiridas. E todo mundo ensina, inclusive eu ensinei por muito tempo, que bem-aventurado é o nosso equivalente em língua portuguesa de, como Chaves diz, né, felicíssimo. O superlativo lá, eu sou felicíssimo por me oferecer uma xícara de café. Não é isso. Bem-aventurança, tanto do salmista quanto a do Sermão da Montanha, não tem ligação nenhuma, e quem diz isso é o dicionário hebraico e os comentaristas judeus, né? Eu gosto do judaísmo, não das fábulas caducas, né? Mas eu gosto do judaísmo da língua, da riqueza, do significado das palavras. E o salmista e Jesus concordam que bem-aventurança não tem ligação com felicidade, com alegria transitória, mas sim com o processo da caminhada em direção a Deus. O progresso e o processo. A gente gosta do Antigo Testamento, né? A gente percebe que a maioria das pregações giram em torno do Antigo Testamento, mas vou dar um exemplo. Quando Deus fala para acho que é Jeremias, vá à casa do oleiro. Aí ele vai até a casa do oleiro e assiste a obra lá do artesão, lá do cara que trabalha com o barro. Ele começa a manufaturar o barro, o vaso, e o vaso quebra. Opa! Como é que nós somos chamados? Vaso, não é assim, irmã? Nós somos vaso, quer ser quebradinha? Quem quer ser quebrado nesta manhã de domingo? Vai doer. Vai doer, pastor Luciano. Entendem? Mas de doer. Mas peraí, Deus. E a felicidade? Quando Abraão, os pastores de Abraão lá e os pastores do seu sobrinho brigam, né, por pasto, porque a ovelha come muito, Deus fala, Abraão vai lá e fala, não é bom que a gente briga não, escolha, se você for para a direita eu vou para a esquerda eu vou para a direita. O menino nada bobo, olhou, viu lá, São Paulo e Campinas, duas cidades cosmopolitas, pungente, comércio pungente, vou ficar aqui. E Abraão, sobrou o que para Abraão, pastor Raul? Deserto. Ué? Quem quer ir para o deserto, levante a mão. Eu não quero ir para o deserto. Entendem a questão de felicidade, de coisa transitória? Felicidade de estar em Deus não depende das circunstâncias. Não está atrelado às coisas que tenho. Então foi o nosso pastor, o pastor Faustino. Eu tive o prazer de conhecer sua primeira esposa, a irmã Eurides. Estar com aquela mulher era um negócio surreal. O irmão Moreira conheceu, era surreal. A gente ia lá, vamos visitar a irmã Eurides. Nós éramos visitados quando visitava a irmã Eurides. Saímos de lá maravilhados com a alegria, a tranquilidade de uma pessoa que sofria há mais de 20 anos. E aí nos faz questionar o que de fato nós temos vivido enquanto cristianismo.
o que de fato nós temos aprendido como cristianismo durante a nossa vida toda e nessa nossa caminhada nesta realidade. Hoje, eu com 53 anos, depois de 3 anos de pandemia, comentava com meu amigo pastor Luciano, eu revi muitas das minhas verdades. Eu revi muito das coisas que eu acreditava que era certo, que era errado, muitos valores, ouvi muita bobagem, né? Ouvi muitas... Deus foi, assim, dentro da sua misericórdia, né, dos atributos de Deus, misericórdia é um atributo. Ele permitiu que ocorresse a pandemia no Brasil e no mundo, até para que a gente percebesse nossas pregações. Então, quando ele fala, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, todos vocês devem saber, tem bastante professores aqui, ímpio é aquele que conhece e não pratica. É aquele que sabe o que deve fazer e não faz. É aquele que negligencia a fé. É aquele que sabe que furtar é errado, ele furta. É aquele que sabe que adulterar é errado, ele adultera. Ou ainda bem que está nisso aí. É aquele que sabe que mentir é errado e mente. É aquele que sabe que fofocar é errado e fofoca. O nome que se dá a isso é impiedade. Eu gosto de pensar que esse primeiro item aqui, essa desqualificação aqui, estava dentro da comunidade de Israel. Quando ele fala bem-aventurado ou feliz, vamos pensar assim, aquele que caminha em direção aqui no Antigo Testamento, era a caminhada em direção a Canaã terrena. No nosso caso, quando Jesus escreve o Sermão da Montanha, ele está pensando na Canaã celestial. Então, assim, quem eram os ímpios? Eram aqueles que conheciam a lei mosaica e não praticavam. Sabiam o que deveriam fazer e não faziam. E quando faziam, era assim por frivolidade. Vamos fazer porque todo mundo está vendo, né? O culto do Antigo Testamento, diferente do culto do Novo Testamento, ele era muito visual. Muito visual. Muito visual. Tem professores aqui, eu sei que tem, sabe, que dar aula hoje está muito estranho, é muita performance, né? Os nossos adolescentes, devido às redes sociais, é uma sociedade performática. Ela necessita de visibilidade, ela quer ser vista, assistida. E isso, de alguma forma, entrou dentro das nossas igrejas. E nós nos tornamos meio que performáticos também, né? Eu me lembro de uma igreja que eu fui pregar ali em Diadema. Eu fui algumas vezes lá. E na última vez, acho que por isso que nunca mais me chamaram, ele falou assim para mim, pastor, o que o senhor achou do culto? Tirando o teatro, estava uma benção, não estava? Entendeu? Não sei se é de propósito. Será que era de propósito a performance? Não dá para ser cristão performático. Ou é ou não é. Não dá para teatralizar a nossa fé. Ou temos ou não temos. E se não acontecer? A gente ora para que a cura aconteça. E se não acontecer? Todavia me alegrarei. Nós cantamos isso, né? E se não acontecer? E se de fato não tiver o fruto na vide? Não tiver o fruto na videira? E se de fato a vaca não der leite? E se de fato eu ficar desempregado? Será que eu me alegrarei? Porque a alegria não pode ser circunstancial. Eu lembro da minha falecida vovó paterna, ela tinha um palavrão, vou falar um palavrão aqui, depois vocês se viram com o pastor Leôncio, que era lazarento. É um xingamento católico. Porque lazarento, quem era lazarento? O mendigo lá que ficava na porta do rico comendo sobras. Quem era o me alegrarei? O lazarento ou o rico? Então, minha avó faleceu, eu não conhecia isso na época, eu ia perguntar para ela, avó, ser lazarento é bom, rapaz? Quem quer ser lazarento? Não. Entende, irmãos? O pastor Faustino falou, o pastor tem umas pregações esquisitas. Porque assim, a gente tem que pensar. Não? O lazarento foi salvo. O Lázaro, né? Foi salvo, apesar da miséria, apesar.
Foi salvo. Então, o ímpio é aquele que conhece, não pratica, é aquele que deveria viver, né, as verdades da salvação e não vive. E o segundo aqui? O segundo são pecadores. Pecadores aqui é bem genérico. É aquele que comete todo e qualquer tipo de pecado. Não só sabedor. Pode ser que esse, quando o salmista escreveu, esse pecador aqui não fosse da comunidade israelita. São aquelas pessoas na região de Canaã que não eram israelitas. Estes eram pecadores. Inclusive, eu vou chatear vocês de novo, mas aí faz parte da nossa escola, depois vocês reclamam com o pastor Faustino. Quem ia orar no monte era pecador. E hoje? Hoje eu não sei, mas naquele tempo era. Basta ler 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, todos os profetas menores, quem orava nos altos, que eram os tais montes, era mal visto. Inclusive Salomão, logo no início do livro de Crônicas, se não me falha a memória, está escrito assim: Salomão amava a Deus, vírgula, mas continuou fazendo culto nos montes. Oração, acho que é coordenada adversativa, não tenho certeza. O que acontecia lá? Só o que não era para acontecer. Culto para Baal, culto para Aserá. Inclusive, o termo aqui, bem-aventurado, Asherá, lembra um pouco o nome da deusa que, em tese, seria esposa de Baal. Por isso que não é felicidade enquanto realização, mas é felicidade enquanto progresso da caminhada. 40 anos em direção, 40 anos, uma coisa que podia ser feita em 30 dias, 40 anos para chegar na Canaã. Eu sou evangélico desde os 18 anos de idade, aguardando o arrebatamento da igreja. Eu sei que não vai ser hoje, e nem vai ser tão cedo, porque depende de um monte de profecias, entre elas a principal é a evangelização mundial. Mas nós vivemos em função disso. Cada reunião nossa é aguardando o arrebatamento. Eu estou sentado ali falando, Senhor, vai ser hoje, vai ser hoje. Não vai ser hoje, porque eu sei que 50%, quase 60% da humanidade ainda não foi evangelizada. E é necessário que o evangelho seja pregado, como está escrito no livro de Mateus, em toda a terra. Não é parte de toda a terra. Então, pecadores aqui seriam aqueles vizinhos da comunidade israelita. E tem o terceiro, ó, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, escarnecedor pode ser qualquer um, tanto dos de dentro quanto dos de fora. E o que é escarnecer de verdade? Escarnecer é quando eu não levo a sério uma verdade sagrada. Quando eu desdenho de uma verdade sagrada. Quando eu zombo das verdades sagradas. Quando eu desqualifico alguém, por exemplo. Quando eu ofendo alguém pela sua aparência física, por exemplo. Alguém já disse que quando eu desqualifico a criatura, seja ela qual for, eu estou desqualificando o Criador. Nesse sentido, eu sou um escarnecedor também. Ser cristão não faz de mim diferente de ninguém. Ser cristão não faz de mim uma pessoa diferente de outra pessoa. A diferença entre eu e o não cristão é que eu sou salvo em Cristo. O outro não é ainda. E eu preciso mostrar para ele quanto é bom estar aqui, domingo de manhã. E eu não posso, e eu não tenho como mostrar para ele que é bom tentando mostrar uma superioridade. Eu preciso fazer com que ele entenda que eu sou igual a ele. Que eu sou parecido com ele. Não, irmão, mas não é isso. É óbvio que é. A encarnação nos diz isso. Quando o verbo encarna, Deus do céu, não sei se alguém consegue explicar isso. Quando Jesus encarna, ele fez o caminho mais difícil, pastor Leôncio. Porque se vem na forma de Deus, eu não sei como que é, mas se ele vem na forma de Deus, todo mundo se convertia, não convertia. Poxa, é Deus aqui, poxa. Mas ele faz o caminho inverso, ele se parece comigo. Se parece com a irmã. Parece com a irmã. É tanto que ele vai lá ler. Mas quem é esse daí, lá em Lucas?
Esse aí não é o filho de José? Não está entre nós, seus irmãos e irmãs? Ele parece com a gente. Que conversa é essa? De que hoje se cumpra essa palavra. Irmão, ser cristão significa ser parecido com o outro, com os outros lá fora. O único diferencial é que nós somos cristãos. Jesus está conosco. O Espírito de Deus está conosco. Quando alguém está muito triste, né? A minha esposa, essa semana, depois um dia ela conta, se ela quiser contar, ela foi num processo seletivo e toda nervosa. Eu falei, pelo amor de Deus, está nervosa por quê? O Espírito Santo habita, está escrito, não sou eu que inventei isso. O não sabei vós que o Espírito habita em vós. Aí eu falei para ela, não quero te chatear, não. O Espírito Santo é Deus. Gente, Deus está conosco o tempo todo. Por isso, 1.000 cai de um lado, 10.000 do outro lado. Ah, mas você foi atingido, morreram. E daí? Estou alegre. Todavia, foi cantado hoje aí. Todavia, me alegrarei. Porque salvação eu não compro. Salvação eu vivo. Salvação eu não consigo. A pessoa tem que olhar para o pastor Luciano e falar, poxa, como é que ele consegue ser assim? Eu quero ir lá na comunidade dele. Eu quero ir lá, ver por que ele é assim. A gente tem que conseguir fazer isso. Porque Jesus, feinho, Jesus é talvez mais feio que eu. A pessoa, a figura. Está escrito em Isaías 53. Olhávamos para ele alto, louro, de olhos azuis. Era? E que ele foi fazer o quê lá no Egito? Como é que você esconde um loiro de olhos azuis no Egito, irmã Neide? Ele tinha mais ou menos... Né? Jesus era pretinho, ela não era? Ou quase. Esse Jesus do filme ou dos quadros é um Jesus da colonização, é ou não é? Loirinho, cabelos cor de mel, olho esverdeado. Mas o Jesus bíblico foge para o Egito. Imagina um Jesus loiro escondido num monte de pretinho lá no Egito. Por que ninguém pensa isso? Será que eu estou doido? O clamor aí fora, as almas estão perecendo cada vez mais. O clamor por verdades bíblicas, eu ouvi, eu espero que ela esteja assistindo, a professora Evânia, ela me achou no YouTube e falou, o que é aquilo que você estava falando? Aí ela falou assim para mim, eu frequento o sistema A, já fui no sistema B, mas eu nunca vi isso aí que você está falando. É só que ela mora longe, mora lá para a Zona Sul, cidade de Dutra, próximo ao Grajaú. Ela falou, porque eu queria ir na sua igreja. Eu fiquei muito feliz, pastor Elias. Consegui uma vez. Sou pastor desde 97. Eu consegui que uma pessoa falasse, eu quero ir lá na sua igreja. E uma pessoa não crente. Porque crente fala, eu vou lá na sua igreja, conhecer mais um rebanho. Mais um rebanho? Só existe um rebanho. As pessoas vão lá, mais um rebanho de Deus. Já viram isso em festividade? Eu não faço mais festividade em Ferraz. Nervoso. Aí você convida o pessoal, eu estou aqui muito feliz em conhecer mais um rebanho. Mais um? Como mais um? Só existe um rebanho. Mas enfim. Pelo contrário, verso 2. O seu prazer está na lei do Senhor. Dentro do contexto do Antigo Testamento, lei do Senhor, a lei mosaica. O Deus Todo-Poderoso que se revela para Moisés lá no Monte Moriá, Monte Sinai, a mesma coisa. E como Moisés, nós temos um problema muito parecido. Minha sogra que faz eu beber café assim. Eu não suportava café. Minha mãe é fumante, está viva ainda. Minha mãe é fumante, e fumante, quem já conviveu com fumante sabe. Toma café frio, gelado, de qualquer jeito, e eu não suportava o cheiro de café. Aí fui namorar minha esposa. Foi duas coisas. Ela me mostrou, me levou para a igreja e fez eu beber café. Entre outras coisas. Mas e aí, senão fico sem almoço hoje.
Aí eu chegava lá, eu não suportava o cheiro de café. Aí minha sogra vinha lá, fazia o café e me trazia no Pires. Depois que casa, é no copo de copo americano. Mas enquanto noivo, né, no Pires. E eu ficava segurando aquilo com uma dificuldade, por causa do cheiro era ruim. Aí ela, você não vai beber? Aí eu bebia de uma vez. Porque não parece, mas eu sou tímido. E com isso eu não fico sem café hoje. Então, verso 2. Pelo contrário, né, aquele que não anda, o feliz, ou aquele que está caminhando em direção a Jerusalém, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que é aquele que conhece e não pratica, né, que defende arma, que defende morte, que defende um monte de loucura, que defende aborto, que defende um monte de loucura. Não se detém no caminho dos pecadores. Uma coisa é eu estar lá fora, onde as almas estão. Outra coisa é eu fazer o que eles fazem. É diferente. E tampouco se assenta na roda dessas pessoas que zombam das verdades sagradas. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Dentro do contexto do Antigo Testamento, obedecer o Pentateuco, a lei que Deus revelou a Moisés. A gente fala a lei de Moisés, mas foi Deus que revelou a Moisés. E nela medita de dia e de noite. Eu fiquei ali, sentado, ouvindo o pastor Leôncio e, sabe assim, muito prazer de ouvir ele falando. Quando lemos, se eu não me engano, é capítulo 6 ou 7, não sei, de Atos, quando teve problema na divisão das cestas básicas, por isso que eu lembrei. E Pedro, impulsionado por Deus, elege 7 diáconos. E Pedro, depois que apresenta a igreja que escolheu, não foi o pastor que escolheu, a igreja escolheu. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, quem escolhia, quem elegia era a Assembleia. E quem é a Assembleia? O povo. O pastor, no Antigo Testamento, o sacerdote só ratificava a escolha do povo, e no Novo Testamento, a liderança só ratificava a escolha do povo. Mas, enfim, ele fala, nós, a liderança, vamos nos dedicar a 2 coisas: a oração e ao ministério da palavra. E isso é, dentro do contexto do Antigo e do contexto do Novo Testamento, é ensinar a palavra de Deus de forma clara, lúcida, para que as pessoas ouçam e aprendam. Por isso, medita. Medita. Meditar não é fala Deus. Não, não foi boa essa. Fala Deus. Não, essa também não serve. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Meditar é entender o que está escrito. É ler de forma sistemática o texto bíblico. Por isso foi dito hoje aqui também oração e leitura da palavra de Deus. E entender o que está escrito. Aplicar isso em minha vida. Para que eu não viva uma vida de performance. Uma vida de tentar mostrar. Como eu já ouvi, eu preciso trocar de carro a cada 2 anos. Senão os irmãos vão pensar que eu não sou. Que Deus não está comigo, que eu não tenho Espírito Santo. Eu ouvi, pastor Leôncio, um amigo nosso, não vou dizer o nome, falou assim, pastor Edson, muda seu sermão, pastor Moreira. Ele falou para mim, você tem que ter um carro seminovo, nós estamos em 2023, 2021, 2022, ter 5 ternos, 1 por dia, que as pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual você. Performance. Isso não é viver a salvação. Pode ser coaching, pode ser qualquer outra coisa, menos viver a salvação. Verso 3, olha que lindo. Ele é como árvore plantada. Ele é como árvore plantada que todo dia, toda hora, o tempo todo dá fruto. É assim que está escrito? É? Todo dia, toda hora, o tempo todo? No devido tempo. E aí a gente vem numa palavra mágica, bíblica, que é tempo. Tempo. Pensar em tempo de forma como nós pensamos, nós pensamos como grego, né? Então, por isso que a gente ensina teologia como se fosse filosofia. Para a filosofia, todo mundo, todos os homens, toda a humanidade estão em busca de quê? De felicidade.
a realização está em ser feliz. Por isso ter coisas, por isso conquistar coisas, por isso acumular coisas. Dentro da perspectiva bíblica não é assim. Por isso que a maioria de nós crê em reencarnação, né? Quando eu falo nós, é a humanidade. Nós cremos na reencarnação, a gente acredita que tudo se repete. Dentro do modelo bíblico, não. Como é que é Eclesiastes 3? Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Tempo de rir, tempo de chorar. Entenderam a diferença? É linear. Eu nasci em 21 de março de 1970. Não sou eterno, sou temporal. Dentro dessa minha caminhada, hoje com 53 anos, não sei se vou durar alguns segundos, ou minutos, ou meses, ou anos, enfim. Dentro dessa minha caminhada, algumas realizações. Feliz, outro nem tanto assim, alguns ganhos. Há 1 ano e 4 meses atrás, meu pai faleceu. Não consegui, estou digerindo isso ainda, não fui lá ainda. Eu moro no interior, em Barretos, morava, minha mãe está lá ainda, eu não sei como vai ser eu ir lá, pastor Luciano. Como é que é ir lá e ele não está lá? Como que vai ser isso? Como é que eu vou lá? Ele não, você é crente, deixa os mortos enterrar seus mortos. Não é isso, o texto não quer dizer isso. É outra coisa, como outro dia os irmãos ensinam vocês. Percebe? Então, dentro da nossa caminhada é linear. Então, no devido tempo, não dá para ter fruto toda hora. Não dá para dar fruto toda hora. Não dá para... Vem, pastor Luciano. Para eu ter feliz o tempo todo. Vai ter um tempo que eu vou ficar desempregado. Tem alguns aqui sabem, eu acordo 3h20 da manhã. Eu estou dando aula em Interlagos. Moro em Ferraz de Vasconcelos. Sabe como é que eu resolvi isso quando alguém me questiona? Eu falo, não, é que vocês não conhecem a Bíblia. Se vocês conhecessem a Bíblia, vocês iam ver que eu nunca fui tão pastor quanto estou sendo agora. O que tem a ver da aula com ser pastor? Olha, os pastores no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, uma região de deserto, né? Pensou se lá na Palestina fosse assim, ó, chuva, não até parece. A gente tá, ai meu Deus, como é que eu vou embora? Deixa chover, diz o cantor, né? Deixa a chuva molhar, deixa chover. Então, no período de chuva, eles ficavam em torno da sua moradia de 5 até 10 quilômetros. E no período da seca? Lê lá o Antigo Testamento. 30 quilômetros longe de casa. 40 quilômetros longe de casa. Andando para achar pastos. Por isso o Senhor é o meu pastor. E de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, mesmo que seja a 30 quilômetros de casa. E eu estou indo a 30 ou mais, 35 quilômetros de casa, buscar o pão de cada dia, porque Deus abriu essa porta. Nunca fui tão pastor quanto estou sendo agora, da minha casa. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. Se a gente pode fazer uma metáfora aqui com corrente de águas, essa corrente de águas nada mais é do que a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Como eu disse para minha esposa, já disse, vou repetir, o Espírito Santo está conosco toda hora, o tempo todo, dentro de nós. E para deixar vocês mais seguros na fé, quando João escreve o capítulo 1, verso 14, quando ele fala, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, habitar ali é de armar sua tenda. Como foi escrito para o brasileiro nunca armou tenda, nunca desmontou tenda, a gente não sabe o que é ser nômade, ou cigano, ou coisa parecida, a gente tem até medo de, né? Ixi, é o cigano, não é assim? A gente acha que eles vão nos roubar. Eles estão ali. Então eles armavam e desmontavam a tenda todo dia. E entre essas tendas, uma vez por ano, daí o Salmo 133, eles armavam a tenda central e 12 tendas em volta daquelas 12 tendas, e num dia, uma vez por ano, a glória de Deus descia sobre aquela tenda visível. Todo mundo via. Aí o salmista escreve, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, uma vez por ano. E durante a briga política, enfim. Hoje, irmãos,
O Verbo se fez carne, Emaneide, e armou a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós ou sobre nós. Por isso que em outro momento o salmista fala assim, pastor Luciano, seta nenhuma chegará à sua tenda. Como que vai chegar se eu estou escondido em Cristo? Eu estou guardado em Cristo. E para piorar a situação do inimigo, além de eu estar protegido por fora, eu estou protegido por dentro. Porque não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vocês? Protegido por fora e protegido por dentro. Por isso que o último fruto do Espírito é autocontrole. Eu não me desespero. Tenho medo, tenho raiva, tenho sede, né? Tenho ansiedade, mas eu não me desespero, eu não perco esse controle, porque eu sou protegido por dentro. Passou meu tempo? Pensei que tinha acabado meu tempo. Não quer? Não, obrigado. Caminhando para o final. E cuja folhagem não murcha. Como é falando para mim que o pastor Raul tem 70 anos? Parece mais novo que eu. Percebe? A folhagem não murcha. Renova como a águia, irmãos. Renova, nós somos vivos, alegres em Deus. A irmã Esther parece que 21 anos tem a igreja aqui. Eu conheço a irmã Esther há 21 anos. Posso contar como a gente ficou amigo? Estou lá na outro prédio, que eu não sei a direção. Aqui meu radar de baleia é 0. Eu estou lá, eu não beber café em copinho assim, irmão. Não estou em hospital, né? Aí fui lá, peguei um copo desse. Adivinha quem correu atrás de mim? O senhor não pode tomar café nesse copo. Eu falei, eu tomo café no copo que eu quiser, Adas. Eu vou falar com a missionária Sânia. Você fala com a Sânia, com o Reginaldo. Com aquele mesmo rostinho ali, ó, não mudou nada. Se renova como a águia. 21 anos, nem eu sabia que fazia tanto tempo, porque agora aqui a Neide, minha esposa, falou 21 anos. Com o mesmo rostinho. É assim que funciona, irmãos. Deus nos dá vida. Amanhã ele vai nos recolher ou nos arrebatar. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, qualquer minuto, sei lá. Deus pode providenciar que em uma semana o evangelho seja pregado em todo mundo, pela internet, sei lá o quê. Mas, enfim, né, está sendo transmitido o culto. Até onde chega isso? O que importa é que nós temos proteção por fora e proteção por dentro. O que nós temos, irmãos, o que nós temos, os outros movimentos religiosos gostariam de ter. Não tem, preenche com subterfúgios. Nós não precisamos do teatro, nós não precisamos de caricatura. O que nós temos é suficiente. Deus em nós. Tá? E para terminar, vou terminar já mesmo. O Mateus capítulo 5. Dentro desse raciocínio da felicidade, bem-aventurados, está escrito na nossa Bíblia, né? Os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são, ou é, o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou começar de trás para frente. O reino dos céus não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. Deus não está acima, Deus está entre. Ele mesmo diz isso. Deus não está acima de todo mundo. Deus está entre nós no Verbo encarnado. Nós não estamos em busca de uma identidade do Cristo do Apocalipse. Não, esse aí não. Eu não quero nem olhar para ele. Entendam o que eu quero dizer. Porque aquele ali é o Cristo que vai julgar. E não vai julgar crente. Ele vai julgar os não crentes. Eu me identifico, e eu espero que todos vocês aqui, depois que eu nunca ouvi o pastor Leôncio pregando, mas fiquei com vontade de ver o pouco que ele falou. A nossa identidade é com o Cristo dos evangelhos, o Cristo humano. A humanização de Jesus, a humanização do verbo, dando continuidade ao que eu disse agora há pouco, se ele viesse em forma de Deus, todo mundo se convertia, mas ele faz o mais difícil, ele vem parecido com a gente. E a gente tem dificuldade, será que
que o Leôncio falou é verdade? Será que o irmão Moreira... Tem um texto no livro de João, no Evangelho de João, muito interessante. Jesus, era um dia de festa, não me lembro qual festa era, e ele está na casa dele falando da sua messianidade. E o texto diz que um deles, não sei se foi Tiago, fala assim: já que você é tudo isso, chama seus discípulos, vai lá fazer milagre. Está escrito no Evangelho de João. Aí Jesus sai e foi lá fazer milagre. Jesus saiu e foi lá pregar. E a gente já sabe a história. Então, quando ele fala, ou pensando nessa caminhada já dentro do contexto do Sermão da Montanha, não tem relação com Jerusalém. Vamos fazer uma viagem em Jerusalém? Vai ser turismo. Não tem nada lá que não nos interessa. Para essa Jerusalém aqui da terrena. Dentro do contexto do Sermão da Montanha, nós estamos pensando na Jerusalém celestial. Então, o reino dos céus é algo que já existe. E nós somos participantes dele. Por isso, a oração do Pai Nosso. Seja feita sua vontade aqui na terra, como no céu. Então, a gente vive aqui como se já estivéssemos no céu. Eu acordando 3h20 da manhã, levando 2h30 para chegar no trabalho e levando 2h30 para chegar em casa. Passa assim, irmão, vocês não têm noção. Li 3 livros no ano passado, dentro do trem. A Bíblia, eu lembro que uma época eu trabalhava na Barra Funda, eu li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Eu chegava lá na Barra Funda, nossa, já chegou. Você fala muito Cronos e Kairos. Cronos é o relógio, Kairos é o tempo vivido. Aproveite o tempo vivido. Aproveite esse momento. Então, o reino dos céus é algo que nós já vivemos, já experimentamos. Alguém já disse, eu não me lembro o nome do escritor agora, que ele fala que religião é a resposta positiva ao chamado de Deus. E o resultado dessa resposta dá-se o nome de revelação. Deus tem que se revelar. Não sei se todo dia, mas eventualmente experimentem a revelação de Deus individual. Sabe onde ela acontece? Pode acontecer aqui, de forma coletiva, mas lá no quarto. Porque no Sermão da Montanha fala: quando orardes, entre no seu quarto. A parte do hipócrita eu não vou citar. Ele fala assim: quando orardes, entra no seu quarto, em secreto. Que lá em secreto, quando você fala, Deus ouve e responde. Experimentem essa busca e ouvir a voz de Deus. Experimentem. É simplesmente outra coisa. E sabe o que vai acontecer? Não vai ter terremoto, como diz a canção, não vai... Vai ser calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. É assim, irmão. Deus se manifesta de forma muito natural e espontânea, porque nós nos identificamos com o Cristo dos evangelhos. Então, os pobres de espírito aqui, esse espírito devia estar com letra maiúscula, né? Qualquer coisa depois vocês reclamem com os dicionários hebraicos, porque eles mesmos contestam. Judeu contesta o cristianismo. Eu acho maravilhoso isso. Então, como é que alguém pode pensar que Jesus, judeu, ia chamar alguém de sem graça? Eu sei que tem professor aqui. Imagina a gente chegar para o aluno e falar assim: nossa, como você é pobre de espírito, nenê. Já pensou? E tem crente que gosta de ser chamado de pobre de espírito. Eu estou dando aula para 7º e 9º ano. Imagina eu chegar para o menino do 7º ano, a Samira, uma menina que é uma sobrevivente, dada a situação que ela vive, fala: nossa, Samira, como você é pobre de espírito. Não vai dar certo. Espírito aqui é o pneuma, é o sopro de Deus, equivalente a ruá, ou ruach no Antigo Testamento. Então não é eu, as minhas emoções.
É o Espírito de Deus que vive em mim, que habita em mim. Então, bem-aventurados aqueles que dependem do Espírito, ou dependentes do Espírito, porque deles, ou seja, eu vivo a realidade do reino dos céus, aqui, na expectativa do arrebatamento, para ir morar com Deus lá nos ares. Amém? Deus abençoe a vida de todos, Deus abençoe grandemente esse lugar de oração, de adoração. Se puderem ir, segue a orientação do pastor de vocês, vá lá escolher o conselheiro tutelar, tire um minuto, uma horinha da vida de vocês, escolha a escola porque, não por valores cristãos, não é isso, é porque é necessário e importante, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, orem por nós, minha esposa estava doentinha, foi curada, depois um dia ela conta, num momento desse assim, de ministração da palavra. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não tremeu o prédio, não teve nada. Quando você foi curada, ela mesmo falou: nossa, eu fui curada assim. Não teve um vendaval, não teve. Natural, irmãos. Quando Jesus fala para o homem, estica o braço. Que braço? Porque naturalmente, pastor Raul, tinha que ter um braço ali, não é? Então eu tinha um braço. Estica o braço que deveria estar ali. Entendendo o que é milagre? Ele acontece aqui no sobrenatural. Para nós é no natural. Então, tenha experiência com Deus. Busquem a revelação. Vivam a fé. É difícil? É óbvio que não. É óbvio que não. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Pode ser a todos. Amém, irmãos?